Uma boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, depois de muito tempo, para gravarmos esse vídeo aqui para nossos amados irmãos. E hoje nós vamos gravar esse vídeo para a gente tentarmos esclarecer um assunto bem interessante. É um assunto, um tema intrigante e muito discutido, e que muitos fazem uma grande confusão, criam ali uma grande confusão quando a gente fala a respeito desse assunto. Veja só, quando a gente vai para o livro de Atos capítulo 10, realmente Deus ali está permitindo o consumo de carne de porco. Olha que interessante. Então o assunto ele é bem intrigante, porque alguns dizem, Deus ali em Atos capítulo 10, Deus ali mostrou o lençol para Pedro, e ele diz todos os tipos de animais, e aí Deus manda Pedro matar e comer. Ou seja, Deus está permitindo sim ali o consumo de carnes consideradas imundo no Antigo Testamento, como a carne de porco e outras carnes a mais. Então, será que é realmente isso que o texto de Atos capítulo 10 está afirmando? Será que é realmente isso? Porque alguns de nossos irmãos que se julgam cristãos evangélicos, eles usam esse texto para fazer tal afirmação. Mas será que é realmente isso que o texto afirma? Então é sobre este assunto em que nós iremos estudar e analisarmos cada verso, para vermos realmente se é isso que o texto está dizendo. Então eu convido os irmãos aí, aqueles que tiverem uma Bíblia, quem não tiver uma Bíblia, mas tiver aí em casa um caderno, uma caneta, vamos fazer uma anotação para a gente podermos realmente estudarmos e compreendermos o assunto realmente do que realmente o texto está querendo passar. Então veja só, em Atos capítulo 10 eu convido os irmãos para a gente abrirmos aí a Bíblia. Não importa se você contém aí uma Bíblia, tipo, católica, como alguns dizem, né? Tem a Bíblia católica, tem a Bíblia evangélica, tem a Bíblia Testemunho de Jeová. Pois se você tem uma Bíblia católica, eu lhe faço um pedido. Pegue ela, vamos pegar a sua Bíblia aí e vamos abrir em Atos capítulo 10. Se você é evangélico também, não importa qual é a denominação, eu convido você também para abrir a sua Bíblia. Se você é adventista ou não, não importa. Se você é testemunha de Jeová, também eu faço o mesmo apelo. Abra aí a sua Bíblia. Vamos estudarmos junto, não tenha preconceito. Vamos estudar junto esse assunto tão maravilhoso. Então vamos lá? Então convido os irmãos para a gente abrirmos a Bíblia e estudarmos o tema de hoje. Em Atos capítulo 10, é a pergunta que eu faço. Em Atos capítulo 10, Deus está permitindo comer a carne de porco? Alimentos que no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio 14, dizem que nós não podemos comer porque são imundos pela palavra de Deus. Então vejamos. Em Atos capítulo 10, fala lá da visão de Cornélio em Cesareia. Então fala de que? Da visão de Cornélio, olha só, em Cesareia. No capítulo 10, versículo 1, vamos ler junto. Diz assim na minha tradução. Lembrando que às vezes o texto ele vai mudar um pouco com relação à tradução. Vou dar um exemplo. Por exemplo, algumas Bíblias vai dizer assim: fulana é minha esposa. E em algumas outras traduções vai dizer assim: fulana é minha mulher. Há alguma diferença entre esposa e mulher? Claro que não. Aparentemente parece que sim, mas não. Tanto a minha esposa como a minha mulher são a mesma pessoa. Mudou apenas a frase ali, de mulher para esposa. Deu para raciocinar? Então é isso que vai haver essa diferença aí de tradução, viu? Mas que dá o mesmo sentido. Então em Atos capítulo 10, verso 1 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Veja só, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. E no versículo 2, eu não estou lendo todo o verso, mas no verso 2 diz assim: ele era piedoso e temente a Deus, e com toda a sua família dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Que bênção! Então esse homem é o que? Um centurião, e ele era o que? Um homem temente a Deus. Essa é uma característica de Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Mas uma coisa que nós devemos levar em conta é que esse homem ele é o que? Ele era pagão, mas era uma pessoa temente a Deus, que servia a Deus. Amém? Ele era um homem que servia, que temia a Deus. Olha que interessante. E quando a gente vai para o verso 3, diz assim: esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente o que? Viu um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, Cornélio. Muito atemorizado, né? Olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: as tuas orações, as tuas esmolas subiu para a memória diante de Deus.
E aí esse anjo dá algumas orientações, olha, manda alguém, algumas pessoas, alguns soldados teus, alguém dos seus criados e até Pedro. Eles se encontram em tal localidade, vá lá. Manda esses homens lá chamar Pedro. Então essas são as orientações que o anjo passa para Cornélio, certo? E aí Cornélio ele envia esses mensageiros dele para ir até Pedro. Lembrando que Pedro era um dos apóstolos de Jesus. Quando a gente vai para o versículo 9, olha o que diz assim, ó, no dia seguinte, no dia seguinte, depois da visão, um dia depois da visão que Cornélio teve, no dia seguinte, enquanto estava a caminho, já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Verso 10. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia, como um grande lençol preso pelas 4 pontas, e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, lhe disse: de modo nenhum, Senhor. Nunca comi coisa comum ou impura. Olha que interessante, impura ou imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz: não faça tu impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes. Então o objeto foi recolhido ao céu. Alguns de nossos irmãos eles pegam esse texto e leem somente até aqui, ok? Leem somente até aqui. Então o que ocorre aí? Pedro ele estava em certo local e ele era perto de meio-dia. Ele subiu ao terraço para orar. Nesse momento que ele estava lá, ele teve fome. Aí ele teve uma visão. Nessa visão ele viu um lençol descendo do céu até ele. Esse lençol segurado pelas 4 pontas. Aí o que foi que ele viu? Interessante que ele viu dentro desse lençol todos os tipos de, vamos dizer, de animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ou seja, o que foi que ele viu ali? Ele viu o boi, o cavalo, o cachorro, o gato, a ovelha, o camelo, os quadrúpedes, a anta, o elefante. Estou dando um exemplo aqui. Então ele viu todos os tipos de animais quadrúpedes, que tinha 4 patas, não é isso? E também viu o que? Os répteis. Todos os tipos de répteis, como por exemplo, o calango, a lagartixa, não sei se alguém conhece aí, mas a gente conhece pela aqui, ok? O camaleão, vamos supor, o jacaré, a cobra. Mas esses animais aí, quem lembrar de algum depois pode citar. Mas vamos supor que ele viu esses animais. E com relação às aves também, como por exemplo a galinha, o pato, o capote, o urubu, o anum, o carcará, gavião, a coruja, esses animais. Então ele viu. Aí ele ouviu uma voz que dizia assim: olha, Pedro, mata e come. Aí Pedro vai responder assim: de modo nenhum, Senhor. Por quê? Olha o que ele diz. Disse-lhe uma voz: levanta-te, levanta-te, Pedro, mata e come. Aí Pedro responde: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum. Olha o que Pedro disse. Ele diz: Senhor, nunca comi coisa alguma impura ou imunda. Olha que interessante. Aí a voz diz assim: olha o que a voz diz para Pedro. Pedro ele recusa. A voz manda ele comer, matar e comer. Aí Pedro ele recusa. Aí a voz vai diz assim, pela segunda vez. Aí no versículo 15 diz assim: pela segunda vez lhe disse a voz: não faças tu impuro o que Deus purificou. Olha que interessante. Isso aconteceu por 3 vezes, então o objeto foi recolhido ao céu. Então a voz disse: olha, Pedro, não chame impuro aquilo que Deus purificou. Então Pedro vê todos esses tipos de animais, aí a voz manda ele comer. Tem um porco também lá dentro, certo? Tem um porco, tem um rato. Só que Deus vai dizer assim, a voz vem do céu e diz assim. Não diz que era Deus, né? Mas diz que é uma voz. Diz assim: mata e come. Pedro comeu? Não, irmão, Pedro recusou. Ele não comeu aquilo. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, porque eu jamais comi qualquer coisa comum e imunda. Louvado seja Deus, porque Pedro não comeu. Por que será que Pedro, se aquilo era Deus, se Deus mandou Pedro comer e Deus não comeu, e Pedro não comeu,
Pedro pecou, porque ele desobedeceu a Deus. Isso tem que ficar claro. Se Pedro não comeu o que Deus mandou ele comer, se ele não comeu é porque ou seja, ele pecou. Você acha que Pedro pecou? Se ele desobedeceu a Deus, ele pecou. Isso é o que tem que ficar claro. Se ele desobedeceu, pecou. Mas será que o texto acaba aqui? Não, irmão. Pegue a sua Bíblia e vamos continuar lendo o texto. Porque o texto não termina aqui. Pedro tem a visão, a voz vem, manda ele matar e comer aqueles animais, o porco, o gato, o cavalo, o boi, o jumento, ele não come. O urubu, a lagartixa, a cobra, o calango, o jacaré, o crocodilo. Manda ele comer, ele rejeita. Só que quando a gente vai para o versículo 17, após este objeto recolher-se ao céu, porque a voz veio por 3 vezes e disse a Pedro, mata e come, 3 vezes. E Pedro não comeu, desobedeceu. Aí depois que ele é recolhido esse lençol com esses animais, aí diz assim no versículo 17, estando Pedro refletindo sobre o que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam na porta perguntando pela casa de Simão. Simão é Pedro. Tem o Simão e tem Pedro. Interessante, de Simão, que era onde Pedro estava ali hospedado. Interessante. Pedro estava o quê? Meditando. Ele estava meditando em quê, irmão? Meditando, sabe em quê? Na visão. Qual era o significado daquela visão? Ou seja, se ele estava meditando, tentando entender, compreender qual era o significado da visão, isso significa que ele não havia entendido como literal esta visão. Olha que interessante, irmão. Pedro não havia entendido. Você entende ela como literal? Você entende essa visão como Deus tendo mandado você comer carne de porco, comer carne de cachorro, de cavalo, de jumento? Você entende essa visão desta maneira? Se você entende, você está equivocado. Sabe por quê? Porque Pedro não entendeu desta maneira. Ele estava tentando entender. Ele disse, não, é impossível. Deus mandando comer carne de porco, algo que lá em Levítico ele disse não é nem para a gente tocar. Então ele ficou meditando, tem alguma coisa errada aí. Eu tenho que entender qual é o significado desta visão. E olha o que ele diz. Aí enquanto ele está lá meditando qual era o significado da visão, os homens chequiam, os homens. Lembra que Cornélio enviou 2 homens e um soldado para ir até Pedro, o chamar, conforme a orientação que o anjo deu a Cornélio? Pois é, Cornélio havia mandado esses homens acabaram de chegar lá em Pedro, depois de um dia. E aí, pensando Pedro naquela visão, no verso 19, Pedro ainda estava pensando, meditando, olha como era algo sério. Ele estava tentando entender, ele entendeu que aquela visão era algo sério, muito sério, porque ele ainda estava meditando. E aí, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo, Simão, 3 homens te procuram, levanta-te, desces, vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Por que o Espírito Santo manda Pedro ir? Porque aqueles homens são gentios. Se você não sabe, um gentil ele não tem contato. Um judeu não tinha contato com um gentil, porque ele considerava o gentil como imundo, impuro, um povo, eles excluíam aquele povo. Era um povo que eles, vamos supor que eles, para eles, aquele povo não merecia a salvação. Era um povo imundo e que eles não poderiam se ter contato com essa nação, que não era judeu, né? Não pertencia à nação de dos judeus. Não pertencia, eles não tinham contato com ele, porque caso eles tivessem contato, eles poderiam se contaminar. Mais ou menos desta forma. E aí, ele vai com esses homens, sem duvidar. Por quê? Porque o Espírito Santo manda. Ele obedeceu a voz do Espírito Santo. Olha que interessante. E aí, quando a gente vai para o versículo 24, que é quando Pedro chega aonde? Pedro chegou aonde? Os homens levam Pedro para onde? Foram chamar Pedro e agora Pedro vem com eles. Sobre a orientação do Espírito Santo. Vem com eles. E chega na casa de Cornélio. Olha que interessante. E é o que a gente vai estudar agora. No dia seguinte chegaram aonde? A Cesareia. Onde a Cesareia era onde morava Cornélio. Olha que interessante. Cornélio aqui já estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Entrando Pedro, saiu ao encontro de Cornélio para o recebê-lo, e Cornélio saiu ao encontro para recebê-lo, e ajoelhando-se aos seus pés o adorou. Então Cornélio, quando viu a Pedro, o adorou, né? Quando Pedro chegou lá. E ele diz assim, Pedro diz assim, Pedro porém o levantou dizendo, levanta-te que eu também sou homem. E aí falando com ele, entrou e encontrou muitos que ali estavam ajuntados.
Disse-lhe: vós bem sabeis que não é permitido a um judeu ajuntar-se ou aproximar-se de estrangeiros. Deus, porém, mostrou-me que nem um homem eu devo considerar comum ou imundo. Pedro disse o quê? Vocês bem sabem que não é permitido o quê? Um judeu se sentar na mesa de quem? Com pessoas de quem? Com pessoas que não são judeus, de pessoas de outra raça. Mas Deus me mostrou que nem um homem eu considerasse que comum ou imundo. O quê? Você entendeu a visão agora? Será que deu para você entender a visão? Eu te pergunto, eu faço uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Deus mostrou animais ou pessoas? Para Pedro. Porque Pedro disse assim: Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse como imundo. Deus disse para Pedro: olha, Pedro, não considere esses animais imundos como imundo. Foi isso que ele disse para Pedro? Será que Pedro entendeu a visão como se referindo a animais, Deus purificando animais? Claro que não, irmão. Vamos raciocinar, irmãos. Aqui a visão que Pedro ele dá a interpretação do texto. O próprio Pedro dá a interpretação. O texto ele é claro aqui. Não precisa de eu te dizer de que está se referindo aqui. A visão que Pedro recebeu, que Deus deu a Pedro, era de que, irmão? Aqueles animais simbolizavam os gentios, a família de Cornélio e sua família. Porque quando ele chega aqui, ele diz assim: Deus me mostrou. Deus, porém, me mostrou, no verso 28, que nem um homem considerasse o quê? Comum ou imundo. Então, esse é o significado da visão, irmão. Aquela visão que você usa para afirmar, para levar os seus irmãos. Você que é líder, você que é pastor, ancião, diácono, que diz assim: olha, irmão, você está vendo, os adventistas pregam que não pode comer isso, nem aquilo outro, mas aqui Deus mostrou a Pedro todos os tipos de animais e mandou Pedro matar e comer. E aí Pedro disse assim: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi qualquer coisa como ou imunda. Aí Deus diz assim: o que Deus purificou não considere imundo. Tá vendo? Deus purificou todos os animais. E aí acaba ali. Não, pô, leia o texto. E realmente você vai perceber de que realmente é de que está falando. O texto não está falando de animais. Jesus ali não purificou, foi animais. A gente estava falando de Cornélio e sua família, dos gentios, irmão. Porque Pedro entendeu aquela visão como que Pedro, enquanto meditava em qual era o significado da visão, quando ele chega em Cornélio, ele entende, que ele diz: Deus me mostrou que nem um homem considerasse comum ou imundo. Louvado seja Deus, porque Pedro nos deu a interpretação. A Bíblia ela é clara, ela não nos deixa com dúvida. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não mente. E aqui a gente viu a interpretação do texto de Atos capítulo 10, irmão. Então não basta, nós não podemos usar esse texto para dizer: mas Deus permitiu comer tudo. Ah, irmão, realmente, irmão, é triste a situação de pessoas que usam esse texto para fazer isso. Nós não podemos, irmão, torcer o texto, fazer o texto falar uma coisa que não está falando. O próprio texto, ele é claro. Mas eu queria pegar outro texto com os irmãos. E esse texto ele vai se encontrar em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 tem outro texto bem interessante, que outro dia um irmão chegou para mim e disse: olha, Deus ele considerou puro todos os animais. Todos os alimentos, todo alimento é puro. E eu vou pegar esse texto de Marcos, no capítulo 7, versículo 19. Aqui há uma questão ali bem interessante. Uma discussão de Jesus com os fariseus ali. E aí os discípulos de Jesus chegam junto com Jesus e passam a comer. E aí os fariseus, os anciãos, eles começam a questionar a atitude dos discípulos de Jesus. Porque eles passam a comer sem lavar as mãos. E aí Jesus diz assim: no versículo 5 do capítulo 7 diz assim: depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com a mão sem lavar? Olha que interessante. Sem lavar? E aí no versículo 9 diz assim, no versículo, deixa eu pegar aqui. E aí Jesus sai falando, conversando com eles, dizendo que eles têm invalidado a palavra de Deus pela tradição e tal. E aí interessante que no versículo 19, Jesus dá uma explicação bem interessante. Que ele diz assim, ó, pois não lhe entra, aqui ó, diz assim no versículo 18. Ele lhes disse: também vós não entendeis?
Para os discípulos, está falando para os discípulos. Não compreendeis que tudo que entra, não, que de fora entra no homem não pode contaminar? Pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora. Ao dizer isso, Jesus considerou puro todos os alimentos. Interessante. Então, com base nesse texto, né, isoladamente, eu li o texto isoladamente. Com base nesse texto, alguns eles, olha, Deus considerou puro todos os alimentos. Não, Deus não, Jesus. Tá vendo? Será que realmente aqui Jesus está falando de alimentos de tipo carne de boi, carne de porco, carne de cachorro, carne de rato? Deus está dizendo que não há nenhum alimento ali impuro, né? Nesse sentido, que possa lhe contaminar? Será que é isso que Deus está dizendo? Claro que não, irmão. Veja só, quando a gente vai para o Evangelho de Mateus no capítulo 15, vamos lá, eu estou só dando um resumo bem claro e bem breve aqui, para a gente não ganhar muito tempo. Diz assim, no versículo capítulo 15, o versículo 11 diz assim, ó, o que contamina o homem não é o que entra. Esse texto está falando o mesmo texto de lá, viu? Não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso sim é o que contamina o homem. Interessante. São estas coisas que tornam o homem impuro, versículo 20. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, qual era a questão aqui, irmão? E aí, quando a gente vai para o verso 2, diz assim, por que quebram teus discípulos a tradição dos anciões? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Qual era a questão aqui? É porque os discípulos de Jesus chegaram e passaram a comer sem lavar as mãos. Caso eles comessem sem lavar as mãos, eles eram considerados impuros. Se eles comessem sem lavar as mãos. E aí Jesus, por isso que Jesus diz, olha, não é o comer sem lavar as mãos que torna uma pessoa impura. Certo? Não é o comer sem lavar as mãos. Jesus está dizendo. Acontece que isso aqui não era uma lavagemzinha qualquer como a de hoje, não. Você vai na torneira e lava, não. Aqui existia todo um processo. Era um ritual, tipo um ritual de purificação que eles tinham que fazer antes de comerem. Caso eles não comessem sem fazer o ritual de purificação, eles se tornavam impuros. E Jesus ele questionou essa questão aqui. E aí, o interessante, a questão aqui é o comer sem fazer o ritual de purificação. Essa é a questão. Os discípulos não seguiram a tradição dos anciões. Por exemplo, e mais, aqui eram judeus. Na mesa de um judeu, irmão, não existia carne de porco. Sabia? Não existia lagosta, não existia camarão. Não existia. Porque eles seguiam o princípio de saúde estabelecido por Deus, que se encontra lá em Levítico 11 e Deuteronômio 14. Então não existia, Jesus não está se referindo a isso, não está falando de carne de porco ou carne de outra coisa qualquer, arraia, né? Lixa, peixe de couro, não. Ele não estava se referindo a isso. A questão aqui é outra, é isso que nós temos que entender. Aqui está falando da tradição dos anciões. Que eles tinham e que eles não poderiam, que existe ali que eles tinham que fazer ou passar por um processo de purificação. Essa é a questão. Quando a gente vai para Lucas 11:37, 11:37, olha o que diz lá. No 11:37 de Lucas diz assim, ó, estando ele ainda falando, convidou-lhe um fariseu para jantar com ele. E entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se, vendo que não se lavava antes de jantar. Então, os fariseus, a liderança religiosa daquela época, tinha esse costume, esse ritual, de fazer esse ritual antes de comer. Eles se lavavam, não era uma lavagemzinha comum como nós achamos. Isso era um ritual. Se eles não fizessem, passassem por esse ritual antes de comer, eles consideravam a pessoa imunda. E aí Jesus mostrou que o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. O que contamina é o que sai da sua boca, as suas palavras. Certo? É você maquinar o mal contra o próximo. É você desejar fazer o mal contra o seu próximo. É você falar mal do seu próximo. Isso é o que contamina, porque é o que sai. Não é o que entra, mas o que não entra. Mas aqui na questão, não está falando de alimento. Nós não podemos usar esse texto para dizer que Deus permitiu comer carne de porco, não, viu? Isso é o que nós temos que entender, irmãos. Então dá para entender aí? Deu para entender? Eu apenas estou fazendo um resumo bem claro para a gente não ganhar muito tempo. E quando a gente vai para Apocalipse, tem um texto bem interessante, irmão. Esse texto de Apocalipse, no capítulo 16, verso 13, diz assim. Isso é uma profecia, é símbolo, certo? Uma profecia, né, com relação ao sexto selo de Apocalipse, antes da volta de Jesus. Ele diz assim, ó, então vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, saíram da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Por exemplo, essa é a profecia para o fim dos tempos.
Lá naquele lençol de Pedro, que Pedro viu, lá existia rãs também, certo? Existia rãs. Se Deus purificou, se por meio daquele lençol Deus estava mostrando na Pedro que ele purificou todos os animais, por que que aqui João, o profeta João, muito tempo depois, ele diz que os espíritos são imundos semelhante a rãs? Está dizendo que a rã é imunda? Se a rã é imunda, meu irmão, reflitam. Se a rã é imunda, no futuro será imunda ainda. Se essa profecia que se aplica ao futuro, ela é imunda, os espíritos são semelhantes a rãs, imundos, são imundos que nem a rã, significa que aquela visão não se referia à purificação de animais, irmãos. Entendam, vamos entender. Não é somente entender, vamos raciocinar e aceitar a palavra de Deus. Mas para isso, irmão, nós devemos ser humildes. Humildes, irmão. Sem a humildade, nós jamais vamos se submeter à vontade de Deus. E quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 18, uma profecia que se refere à queda de Babilônia, que vai cair no final, um pouco antes da volta de Jesus. Olha o que diz em Apocalipse 18, verso 2. Fala da queda de Babilônia, e aí fala que a Babilônia se tornaria esconderijo de toda a ave imunda e detestável. No futuro próximo, antes da volta de Jesus, um pouquinho antes, a ave continua imunda. Então, a ave imunda? Você entendeu? Então, ainda existe aves imundas. Se existe aves imundas, significa que Deus ainda não purificou o que ele considera imundo. Deu para raciocinar? Então, irmão, nós não podemos usar textos fora do seu contexto para tentarmos o texto falar uma coisa que nós queremos, certo? Que nós possamos deixar a palavra de Deus ser a sua própria intérprete. Se você não quer aceitar a palavra de Deus, não fique criando desculpa, criando argumentos, dizendo, mas o texto está dizendo isso e aquilo outro. Não, irmão, não podemos ficar utilizando argumentos. Sabe o que nós temos que fazer? É aceitar. É simples. Não é fácil, é aceitar. Simplesmente aceitar. Se Deus pede para você fazer isso, é porque Ele sabe que você é capaz. Porque a Bíblia diz o quê? Que Deus faz o quê? Que não vem nenhuma tentação ou uma provação que nós jamais possa vencer. Ou seja, Deus só permite até o ponto que Ele sabe que nós podemos vencer. Se Deus pediu para você não fazer isso, ou não comer isso, ou não aquilo, é porque Ele sabe que é o melhor para ti e para mim. Sabe uma coisa, irmão, que eu aprendi? É melhor a gente obedecer a Deus hoje. Obedecer a Deus hoje do que ser proibido pelo médico. Porque quando o médico proíbe você comer isso, irmão, é porque a sua situação já está grave. Já está grave, viu? Tenha cuidado. Certo? Tenha cuidado. Então, não vamos fazer de tudo para nós não chegarmos a esse ponto de um médico ser aquele que vai proibir. Que nós possamos abandonar enquanto o médico não proíbe, mas somente Deus. Porque quando você não obedece à voz de Deus, quando eu não obedeço à voz de Deus, Deus usa o médico. Mas quando Deus usa o médico, é porque a sua situação já está grave, irmão. Grave. E há um texto em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, que diz assim: que é comais, que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então o que você come e o que você bebe glorifica a Deus, está glorificando a Deus. Se você está comendo ou bebendo aquilo que é contra a vontade de Deus, que é contra os princípios ou as orientações de Deus, Deus não está sendo glorificado por meio da sua comida. Está sendo desonrado. E a Bíblia diz, Paulo diz, que comais ou que vocês bebam deve ser para a glória de Deus. E também no capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Sabe o que é o santuário de Deus lá? Lá diz que é o nosso corpo. Como é que você destrói o santuário de Deus? É quando você ingere coisas para prejudicar a sua saúde. Você está destruindo. Quando você bebe álcool demais, você está o quê? Destruindo o quê? O fígado. Simplesmente o fígado. E a Bíblia diz o quê? Se você destruir, Deus o destruirá. Então, irmão, Deus deseja o melhor para ti e para mim. A Bíblia diz que Deus deseja que nós tenhamos saúde. O desejo de Deus é que eu e você tenhamos saúde. Mas uma coisa eu lhe digo, irmão. Deus não vem pegar na sua mão, não. Ele apenas lhe avisa. Certo? Ele lhe mostra as instruções, ele lhe dá instruções, orientações de como você deve viver. Agora a decisão é sua. Se você quer ou não seguir os princípios de saúde. Então que essa mensagem, irmão, ela possa ter realmente feito sentido na minha e na sua vida. Que nós possamos refletir
sobre essa mensagem. Eu não tô mandando você acreditar em mim, ok? Eu não tô mandando você, você tem que fazer, não. Mas uma coisa é certa, irmão. Vamos refletir comigo. Não é melhor a gente obedecer a Deus hoje antes que o médico proíbe? É, irmão, porque quando o médico proíbe, é porque a nossa situação já está difícil. É tão bom quando somente Deus proíbe. Porque quando o médico vem, olha, se você comer isso, você vai morrer mais rápido. Uma vez um irmão pregou para uma senhora evangélica. Disse, ó, minha senhora, a palavra de Deus diz que nós não podemos comer carne de porco, ela é imunda, ela é prejudicial. Não é somente porque ela é imunda, é porque ela é prejudicial à nossa saúde. Essa senhora que é evangélica disse assim, não, eu jamais vou deixar, eu gosto muito, não tem como eu deixar não. Quando foi um dia ela adoeceu, ela foi pro médico, o médico disse assim, olha minha senhora, a senhora está com um problema de saúde muito grave. A senhora está com um problema aí, sua saúde não está muito legal. Aí o médico disse assim, olha, a senhora come carne de porco? Como? Pois eu vou dizer uma coisa para a senhora. A senhora pare, a senhora vai morrer mais rápido. Aquela senhora parou. Ela não atendeu a palavra de Deus no momento em que o irmão foi lá e falou para ela. Mas ela atendeu a voz do médico. Irmão, quando Deus ele nos fala pela Bíblia, mas quando nós não atendemos a voz de Deus aqui, ó, ele usa uma pessoa. Certo? Sabe por que Deus usou aquele médico para aquela senhora? Porque Deus amava aquela senhora e ama. Certo? Deus ama. O desejo de Deus é que todos nós alcançamos a salvação. Irmão, a salvação aqui não é questão de alimento. Eu apenas peguei um texto para a gente refletir, ok? Que isso possa ficar claro, irmão. Para a gente refletir sobre a verdade, o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Sabe por que eu trouxe esse texto aqui? Porque muitos têm nos questionado. Os irmãos adventistas não comem isso, não aquilo. Mas a Bíblia diz que nós podemos comer. Não, irmão, nós vimos o texto e ele é claro. O texto é claro. Nós possamos refletir, irmão. Refletir. Possamos estudar a palavra de Deus mais e mais. Irmão, eu não conhecia isso aí, irmão. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer. Se você mora aqui na Praia da Baleia, eu não sei onde você mora, vila, eu não sei. Mas é só entrar em contato e mandar um oi aí que dá certo, que a gente também estuda a palavra de Deus, viu? A gente vai na sua casa, certo? A gente vai na sua localidade. Escolha um dia para estudarmos a Bíblia e ver. Eu não estou mandando você acreditar em mim, mas eu faço um apelo. No dia que você quiser ter um estudo bíblico, é só você mandar uma mensagem aí e dizer, irmão, eu quero ter um estudo bíblico também. Eu quero conhecer mais essas verdades, certo? Eu quero conhecer, se aprofundar mais no estudo da palavra de Deus. Pois é, eu estou aqui para isso. Para que a gente possa estudar junto. Amém? Então, irmão, que essa verdade ela possa realmente fazer sentido na nossa vida. Que os princípios da palavra de Deus possam ter um gosto, né? No nosso paladar. Ser agradável ao nosso paladar. Ser agradável. Que possamos aguardar o retorno de Jesus. Com saúde. Em paz. Certo? Com amor. Jesus deseja que nós tenhamos saúde. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Pois tá, irmão, aí que possam refletir sobre esta mensagem, viu? Pois tá, irmão, um bom dia e a todos, uma boa tarde para aqueles que vão vir à tarde ou uma boa noite, no seu horário, o horário que você está ouvindo esse áudio, assistindo neste vídeo, que a graça de Deus possa abençoar cada um, irmão. Está